Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos em mais uma edição deste encontro recorrente toda terça-feira. Estamos aqui e hoje com um tema que a nossa audiência gosta e muito, Andrezão. Você sabe sobre o que a gente vai falar? Exatamente o que conversamos nos bastidores. Fundos imobiliários. Nossa audiência pede para falar sobre isso toda vez que a gente coloca aqui enquete. O que você gostaria de ouvir mais na TC News? Fundos imobiliários acaba sendo um dos temas mais escolhidos, mais votados. Nosso público gosta bastante e por isso hoje a gente vai falar com um convidado que é autoridade nesse assunto. Antes disso acontecer, eu quero convidar você a ficar com a gente pelos próximos minutos e mais do que isso, a participar deste programa. Eu estou ao vivo no chat do YouTube, respondendo as suas mensagens aí. Então converse comigo também pelo nosso chat. Combinado? Deixe o seu like, sente o dedo no like aí sem medo de ser feliz. Isso ajuda demais a gente aqui. É muito importante. Se você deixa o like, o YouTube entende que a conversa é boa e ele manda esse vídeo de maneira orgânica para mais e mais pessoas. Certamente você conheceu a TC News de alguma maneira. Né? Apareceu lá em vídeos sugeridos, algum amigo seu te enviou, a sua sogra mandou para você, falou, ó, saia da minha casa, assista aí a TC News, aprenda o que fazer com o seu dinheiro. E aí você ouviu, gostou, já saiu da casa da sogra, já comprou seu próprio apartamento e certamente você está compartilhando esse conteúdo aqui com mais e mais pessoas. Então o seu like é fundamental para isso. Combinado, gente? Vamos para a nossa conversa? Hoje vai ser bom demais, hein? Você vem junto comigo para a gente conversar com o Cláudio Algrante, sócio fundador da Galopo. Cláudio, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Vini, obrigado por me receber. Vamos ter um papo bom aqui. Eu que agradeço o espaço na agenda, agradeço também ao Renan, que é o assessor que fez esse meio campo aqui. Cláudio, a gente vai falar de fundos imobiliários e a nossa audiência gosta muito de fundos imobiliários. Eu quero que você passe um panorama para quem eventualmente não acompanha tão de perto, né? Como que está o cenário? A gente está gravando hoje, alguns dias antes da decisão de política monetária que vai acontecer no dia 7 de maio. Então a gente não sabe ainda no dia dessa gravação o que aconteceu no dia 7 de maio, mas a tendência é que o Banco Central do Brasil, o Copom, eleve, né, tem uma elevação adicional na taxa básica de juros. Agora, independentemente desse movimento do Copom, a gente já vem há algum tempo com a Selic num patamar de 2 dígitos e coloca 2 dígitos nisso. Como isso tem impactado os FIIs, por gentileza, na sua avaliação? O impacto tem sido grande, né? Hoje você concorrer contra risco soberano a 15% ao ano, não são poucos os negócios que permanecem, né? Então, o impacto direto é primeiro nas cotas que são negociadas no secundário, que elas são negociadas com desconto. Hoje, a maior parte dos fundos são negociados com desconto em relação ao patrimônio líquido. E o segundo grande impacto é que você não consegue atrair dinheiro novo, você não consegue fazer novas captações via IPOs de novos fundos ou follow-ons. Então, assim, o impacto é direto e a gente sente isso na pele. Dado esse cenário, como você, junto, né, aos outros sócios da Galopo, tem trabalhado para conseguir mitigar os riscos e manter os ativos ali atrativos para novos investidores? Vamos lá, a Galopo cresceu nesse cenário, né? Então a gente teve que crescer com muita criatividade porque a liquidez no mercado foi muito pequena aí ao longo dos últimos 12, 18 meses, né? Primeiro, assim, a gente tem que dar retornos que sejam condizentes ao que o investidor que quer entrar agora está interessado, ele tem interesse em entrar. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem dois tipos de fundo na Galopo. Um é fundo de renda, que é um fundo listado, é o Blog 11, que é listado na B3, e nós temos fundos de desenvolvimento. Esses são para investidores institucionais. E são fundos de ganho de capital, né? Onde você olha muito mais a TIR, né? Então, a gente tem estruturado os produtos de uma forma para dar retorno e muito direcionado. A Galopo é uma gestora que ela é muito mais de clientes institucionais do que o cliente
pessoa física. Então, os clientes institucionais entendem muito mais os riscos. E aí a gente sempre coloca um nível de alavancagem nos nossos produtos para conseguir trazer um pouco mais de retorno. A gente comprou muito ativo pagando em cotas do próprio fundo, dado que não tem a liquidez para comprar o ativo em dinheiro. E é dessa forma que a gente tem crescido aí ao longo desses últimos anos. Nesse momento, o gestor tem que ser criativo. Boa, e é por isso que é um prazer te receber aqui para conversar com quem de fato vive o mercado e precisa entregar retorno para os seus cotistas, para os seus clientes, né? Mesmo com um cenário de taxa Selic no patamar de 2 dígitos. E reforço, coloca 2 dígitos nisso. A gente está falando de um patamar aí de Selic, e de novo, estamos gravando antes do dia 7 de maio, atualmente em 14,25%. Aproveitar para falar de Selic com você, Cláudio, quando a gente começou o ano de 2025, aqui mesmo na TC News, a gente recebeu vários especialistas do mercado que esperavam uma taxa básica de juros pelo menos a 15%. Dado o cenário macroeconômico e o contexto de guerra tarifária de um lado para outro, os especialistas que nós estamos conversando mais recentemente entendem que não vai chegar a 15%. A Selic. Qual é o horizonte, qual é o patamar que você trabalha? Dá para fazer essa estimativa ou, dada a volatilidade macroeconômica, também é difícil conseguir cogitar a Selic pensando no fim de 2025? Eu entendo que Selic vai parar agora no patamar. Nessa reunião vai ter o último aumento de juros, deve vir mais meio, né? Acho que é o consenso de mercado é que vem um meio, e ela deve estabilizar no 14,75. Tecnicamente, os economistas entendem que ela ainda deveria andar um pouquinho mais para o controle da inflação. Por outro lado, você tem o arrefecimento da economia, o país está crescendo menos, então tem essa questão do contexto macroeconômico global, né, que está impactando muito. Então, é um bom momento para o governo de uma certa forma, parar com esse aumento da Selic. E aí a gente vai ter que entender aí um pouco o que vem aí pela frente, né? Que a gente, além da questão global, você tem as questões internas, logo o mercado começa a precificar eleições, e aí as pesquisas vão começar aí a dar uma tendência, e dependendo da tendência, pode descolar ainda mais o mercado, né? E aí pode ser que o Banco Central tenha que ainda aumentar mais um pouco, né? O trade político, a partir aí do segundo semestre, começa a ser bem forte. Boa. Cláudio, vou pedir se você puder só chegar mais um pouquinho perto do microfone. Esse microfone ele é bem direcional para a gente te ouvir na melhor qualidade de áudio. Obrigado a você que está aí do outro lado da tela. Mais 2 perguntas gerais e depois a gente vai detalhar os produtos que você já mencionou aqui da Galopo. Estou muito curioso para ouvir aqui. Mergulhei no site. Aliás, o site é novo, né? Sim. Um site novo. Estreou sexta-feira. E muito bem feito. Então, não sei nem qual foi a empresa aí, mas eu gostei bastante do site. Obrigado. Bem didático, né? Você consegue ali, é bem intuitivo. Essa palavra que eu queria buscar, o site é bem intuitivo, é muito legal, ficou show de bola. Obrigado. Agora, a Profit Pro da Nelogica na tela. Olha só, estava conversando com alguns amigos, e isso não é a primeira vez que acontece, mas eles me chamaram a atenção de novo, e sempre que ocorre, eu fico tentando entender o porquê. Vamos lá, Andrezão. Você me emprestou um dinheiro, R$1.000, tá bom? E eu vou te pagar os seus R$1.000 no fim de 2025. Tem uma taxa. Cenário 2. O Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos, comanda a nossa mesa de som, me emprestou os mesmos R$1.000. Mas eu vou te pagar, André, em janeiro de 2035. Então eu vou ficar com os seus R$1.000 por muito mais tempo. Em qual cenário, teoricamente, eu deveria te pagar mais juros? Né? Eu sou a mesma pessoa, a mesma renda, o mesmo tudo. No cenário 1, que eu fico com o seu dinheiro aí 7, 8 meses, ou no cenário 2, que eu vou ficar com o seu dinheiro quase 10 anos? O do Andrezão fez assim, no cenário 2, porque eu vou ficar com o seu dinheiro mais tempo. Agora, a gente olhando aqui para os contratos de juros futuros, no Profit Pro da Nelogica, o DI1F26, que é aquele contrato com vencimento em janeiro de 2026, ele cobra uma taxa, né? Ele indica uma taxa de 14,72%.
Então vou arredondar para cima. 14,75%. DI 27, 14,05%. DI 1F28, 13,66%. DI 1F30, 13,78%. DI 1F35, que foi o exemplo que eu dei aqui, 13,85%. Em outras palavras, Cláudio, falei tudo isso para te perguntar. Há uma inversão na curva de juros, onde o curto prazo está cobrando mais taxa do que o médio e longo prazo. Como que você avalia esse cenário? Por que isso acontece, na sua opinião? É o impacto do cenário macro Brasil que a gente tem, né? O cenário de curto prazo no Brasil está muito difícil de ler. O prêmio de risco é maior. Essa é a explicação mais simples, né? A gente não entende, não sabe o que vai acontecer com o fiscal, a gente não sabe o que vai acontecer com eleições, a gente não sabe o que vai acontecer com o cenário global e o impacto que pode trazer. Então, isso traz um prêmio de risco maior. Então, quanto menor a curva, maior o preço de risco. Quando você vai olhando para os anos 27 e 30, o mercado está precificando uma melhora, uma melhora do cenário macro com uma graduação. Então, Sim. eu acho que é isso. O mercado está lendo que, ao longo dos próximos anos, vai melhorar o cenário e o macro, as questões fiscais e todas as questões que a gente tem aqui internas. Então, eu acho que é um pouco dessa leitura que você tem. E essa é uma boa notícia para quem investe em fundo imobiliário? Sim, sim. É uma notícia positiva. É uma notícia muito positiva, porque significa que as taxas de juros tendem a cair aí nos próximos anos, semestres. Nós aqui falamos muito para o investidor pessoa física. Uhum. Também o institucional nos acompanha, e graças a Deus que nos acompanha, continua aí, o gestor. Mas tem muito investidor pessoa física que nos assiste. E conversando com essas pessoas, tentando perguntar para elas, né, ou perguntando para elas e tentando aferir, o que mais chama a atenção nos fundos imobiliários se tivesse que definir uma única palavra, seria dividendo. A nossa audiência gosta dessa recorrência, dessa previsibilidade. Tem muita gente que investe no fundo imobiliário como se estivesse comprando uma casa, só que ao invés de receber o aluguel, vê o dividendo, né, a sua cota ali, como sendo esse aluguel. E surge, não é de hoje, né, em Brasília, a possibilidade, sempre tem aquele burburinho, taxação dos dividendos. No momento em que gravamos esta conversa, este é um tema que saiu do holofote. Pelo menos não está na mesma intensidade onde já esteve um dia. Mas eu quero te ouvir sobre isso. O quanto você, com as pessoas, os seus pares, outros gestores, outros sócios fundadores, né, de empresas também voltadas para fundos imobiliários, conversam sobre isso, até onde isso é de fato uma preocupação, ou se o investidor, pessoa física que está aqui acompanhando a nossa conversa, pode tirar esse problema, o que eu estou chamando aqui de problema, pode tirar essa situação do radar. Esse é um tema bastante recorrente, né? E não é novo, né? É um Sim. tema aí que a gente já vem debatendo há muito tempo, né? A taxação dos dividendos, e aí não só dos fundos imobiliários, como Sim. de outros negócios, ela sempre vem à tona, principalmente num governo que precisa sempre arrecadar mais. Você está tendo essa discussão agora por conta da isenção do IR que o governo quer dar. Ele vai cobrir esse buraco taxando dividendos de quem recebe acima de 50 mil reais por mês em dividendos. Então, assim, é uma temática bastante recorrente e tem um impacto direto dentro do produto fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, ele foi criado há muito tempo e ele é um instrumento global de distribuição de renda, né? É um dos melhores instrumentos de distribuição de renda. Sempre que você vê a sua renda ali, ela pode ser prejudicada ou ela pode ser diminuída, tem um impacto direto no investidor pessoa física. Então, assim, dado o Brasil, a gente teve, quando saiu a reforma tributária, teve muito essa discussão, porque estava se falando que o número, hoje você tem, para ter a isenção do imposto de renda nos fundos imobiliários, você tem uma série de regras, né, que você precisa cumprir. Hoje tem que ter mais de 100 cotistas, um cotista não pode ter mais de 30% de participação, enfim, tem uma série ali
de regras, e a gente tinha até então a regra que era para o fundo imobiliário ter isenção era 50 cotistas. E o governo veio com 500 cotistas. Né? Nós vamos mudar. Então, Mas já isso foi. já entrou em vigor? Na verdade, teve uma negociação e são 100 cotistas que já Entendi. está em vigor. Então, sempre tem esse debate e é algo que a gente sempre tem que estar no radar. Não vejo uma mudança agora em curto prazo. Eu não acho que vai, que nem tanto dos FIIs quanto de instrumentos de dívida, CRIs, CRAS, mas é algo que tem que se prestar atenção. E aí o que vai acontecer é toda uma reprecificação de valor de cotas, porque assim, sempre tem uma estimativa de percentual de dividendos que o investidor quer ter. O que vai acontecer? No momento que, se um dia acontecer dele ser taxado, o mercado vai se reprecificar em termos de valor de cota para conseguir entregar os mesmos dividendos que o investidor está buscando. E aí, em se tratando de novos fundos e IPOs, sempre vai ter que ter a conta, vai ter que se chegar na conta do dividendo, já considerando o imposto de renda. Vai ter que ter um reposicionamento. Mas eu não vejo uma mudança agora em curto prazo, nem curto nem médio prazo. Muito obrigado, viu? De nada. Cláudio. Bom demais ouvir quem conhece tanto. E enquanto o Cláudio falava, até peguei meu caderninho aqui e vou anotando as coisas, né? Para aprender, não esquecer. Cada um funciona de um jeito, Andrezão. Tem gente que aprende e entende só prestando atenção sem fazer nada. Eu entendo e aprendo mais, descobri que eu funciono melhor quando eu anoto aquilo que me chama mais a atenção. Então tá aqui. Ô Cláudio, disse que era a última pergunta, mas até me surpreendeu o gráfico do IFIX, né, o índice de fundos imobiliários. A gente está monitorando aqui pelo Profit Pro da Anelógica, porque olha só, né, se a gente for pegar a partir do ano de 2025, janeiro de 2025, então a gente está aqui, ó, bem o comecinho do ano aqui, ó, no gráfico diário. Bem o comecinho do ano, tá aqui, ó, né, para quem está acompanhando a gente com imagens. Puxa vida, o ano de 2025 está bastante positivo para quem está operando na ponta compradora, de acordo com o IFIX. Isso de alguma maneira te surpreende, dado tanta incerteza que a gente tem no mercado, ou você já esperava a resiliência desse segmento? Se você for aumentar um pouco mais o gráfico, se você for colocar ele ali 12 meses, você vai ver que no final de 24 você teve uma queda muito abrupta. Sim. E aí descolou completamente o mercado. Você teve uma saída muito grande de investidores, pessoa física. Essa queda aqui que você diz, na reta final de 2024? Exatamente. Então o mercado estava negociando ali aos seus 3.100, 3.200 pontos, se não me engano. Ele foi bater acho que 2.800. 2.800. Então ele ficou muito descolado. E o mercado imobiliário, o mercado real imobiliário, muito pujante, né? Você olha hoje o mercado imobiliário está nos seus melhores índices, né? Se você for falar de residencial, nunca se vendeu tanto. Se você for falar no logístico, você vê a menor vacância de todos os tempos, índices de absorção líquida de galpão crescendo, o valor de aluguel crescendo. Então teve um descolamento muito grande entre o mercado real imobiliário e o que estava sendo negociado em bolsa. E aí os investidores viram a oportunidade, abriu aquele momento de entrada, né? E aí começaram a entrar, por isso que teve a recuperação. Então, assim, o mercado de fato recuperou bem aí nesses primeiros meses do ano, mas ainda existe um desconto bem grande entre o que está sendo negociado no secundário versus o valor patrimonial dos fundos, né? Então isso é algo que precisa estar atento. Obrigado, Cláudio. Bom, vamos falar da Galopo. Está aqui o site, eu abri o novo site da Galopo e separei aqui vários fundos para a gente mostrar, né? Diferentes oportunidades que a Galopo oferece também para os seus clientes, para os seus cotistas. Mas antes disso, eu queria falar sobre a própria companhia e sobre você que fundou a empresa, né? Estava ouvindo um outro podcast que você participou e aí você disse que era da indústria do plástico, trabalhou em várias frentes, né? Sim. E aí você teve uma indústria, me chamou uma atenção essa parte, que meu irmão trabalha hoje na indústria do plástico. Aí eu falei assim, olha só, meu irmão ele é vendedor, agora o que ele vende especificamente, mas eu sei que é uma tecnologia para você implementar nos equipamentos e aí você consegue aferir melhor a quantidade de insumos que você usa para você não desperdiçar insumo dentro desse processo. E basicamente é isso. A empresa que você tinha no segmento de plástico fazia o quê?
especificamente, Cláudio? Fazia o insumo, Você é o insumo. a matéria-prima. Ah, que legal. Puxa vida, olha só, né? Mundo pequeno. E aí você falou que a empresa teve 10 anos de atuação, se eu entendi bem. Não, na verdade eu fiquei 10 anos. Você ficou 10 anos e vendeu a sua parte. E, na verdade, vamos lá, era uma Tá. empresa familiar. Eu entrei para assumir a empresa, eu trabalhava no IB do Citibank, eu saí do IB para ir tocar a empresa, ia ser um período curto, mas aí eu fui entrando cada vez mais na operação. Num determinado momento, com um sócio, eu comprei a empresa da família, e aí, por sorte, né, 2007, ali na beira do subprime, eu vendi a empresa para esse sócio, porque eu queria voltar para o mercado financeiro, e foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida, né? Assim, eu não tive que passar por todas as consequências que o subprime teve, que foram muito, muito complicadas. Mas foi um primeiro momento meu empreendedor na minha vida, né? Muito legal. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, puxa, né? Você poderia pegar esse dinheiro, fazer qualquer outra coisa, né? Que você vendeu sua parte na empresa, mas você quis de novo, né? Empreender, montar a sua própria companhia. E aí como foi esse processo para você chegar à Galopo? Por gentileza, Cláudio. Vamos lá. Quando eu voltei fazendo M&A. Eu voltei como funcionário, primeiro no Pátria, depois numa boutique chamada Rosenberg Partners. Saí da Rosenberg e fui para a Cirela, e aí foi o meu primeiro momento mercado financeiro, mercado imobiliário, né? Na Cirela eu fui para fazer M&A, logicamente não fiz nenhum, né? E aí eu entrei um pouco mais na operação, e aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de familiaridade e ver ali as sinergias entre mercado financeiro. Fui para uma gestora de recursos chamada Claritas, fiquei na Claritas um tempo, tocando os fundos imobiliários, e de lá eu saí e me juntei a uma empresa de desenvolvimento imobiliário de galpões logísticos chamada Red. E aí começa o nosso ciclo. Isso em 2014. A Red era uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Ah, tá aqui, ó, na linha do tempo. Tá aí na linha do tempo. Que fazia toda a parte de aquisição, desenvolvimento, gestão de obras. A gente fazia isso para terceiros. E aí fizemos isso durante um bom tempo, fizemos empreendimentos bastante emblemáticos, que estão, alguns deles aí em outros fundos imobiliários, né? E aí, num determinado momento, em 2019, nós recebemos uma provocação da XP falando, pô, vocês entendem de tijolo, vocês entendem de gestão, por que vocês não viram gestora? Tá faltando gestoras que entendam de tijolo. E aí foi um momento que a gente aceitou o desafio e se tornou uma gestora. Isso foi em 2019. A gestora inicialmente se chamava Blue Cap. E aí, em 2019, a gente captou nosso primeiro fundo, um fundo de renda também. 2019 não, no início de 2020. E aí, uma curiosidade, né? O book building desse fundo foi no dia 9 de março de 2020, primeiro circuit break da Bolsa. Pela pandemia? Pela pandemia. Uma semana depois, o Brasil parou, né, por conta de todas as restrições que colocaram, e aí a gente conseguiu liquidar o fundo em maio. Foi o primeiro IPO na B3 depois pós-pandemia. Olha, que é o BLCP. BLCP11. Isso. A gente vai falar sobre ele com detalhes daqui a pouco. A gente fala. Agora? Depois disso, nós fizemos 2 follow-ons do fundo. Ele chegou mais ou menos a uns 300 milhões de PL na época. E aí, num determinado momento, a gente sofre uma oferta hostil de Capitânia com o BTG para tomar o nosso fundo junto com outro fundo de uma gestora chamada V2 para incorporar no BTG Log. E aí foi uma briga, é pública, quem tiver curiosidade acessa, que tem bastante informação sobre essa briga, mas a gente chegou num determinado momento, falou assim, não adianta a gente ficar brigando, porque a gente só vai fazer isso pelo resto por um bom tempo e não vão conseguir fazer mais nada, né? E aí o fundo acabou sendo incorporado no final de 2022, e aí a gente tinha captado um fundo de desenvolvimento, que é um fundo que a gente captou para um ativo ali na região de Extrema, e aí a vida continua, só que aí quando você tem um evento desses que é traumático para uma gestora, principalmente para uma gestora pequena, a sociedade se desestruturou, aí início de 23 sai um sócio, no final de 23 eu me junto com outros sócios e a gente compra a participação dos
dos sócios antigos, né? Então, por isso que hoje o único sócio fundador da Bluecap sou eu. É você. E aí a gente resolve pisar no acelerador, e aí saímos com um segundo fundo de renda, que é o Blog 11, que é o fundo que que é um fundo listado em bolsa, apesar dele ter um passivo ainda pequeno, né? 99% do fundo está concentrado em 5 cotistas, mas é um fundo que está sendo listado, um fundo que está indo super bem, e aí a gente também faz outros desenvolvimentos. Hoje a gente tem 4 fundos, estamos mais ou menos com um BI 300 sob gestão, estamos finalizando a captação de um projeto mega, eu não sei se você viu, é um projeto de desenvolvimento de um BI que a gente vai fazer aqui no Rodoanel, na região de Barueri. Eu vi. E aí seguimos a vida, né? Quando eu coloquei o seu nome no Google e Galopo na sequência, é a primeira coisa que aparece esse projeto de um bi. Porque no final acabou dando... o projeto de um bi são poucos, né? Acabou dando uma baita de uma repercussão. Ó, tá até aqui, ó, Cláudio Algrancio. Aparece aqui, aqui, ó. Gestora Galopo vai investir R$1 bilhão em mega empreendimento logístico em São Paulo. É isso. Com 260 mil metros quadrados de ABL, o projeto será voltado a suprir a demanda, principalmente de operadores logísticos, e-commerces e até data centers. Isso. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar um pouco mais a respeito disso, mas antes é legal você terminar a história que você estava contando. Eu te interrompi, desculpa, Cláudio. Não, imagina. Mas então, eu cheguei no hoje, né? Então hoje a Galopo, na verdade, como mudou a sociedade, mudou a forma da gente gerir a empresa do que era inicialmente a Bluecap, a gente resolveu fazer uma nova marca, e aí hoje nós somos 6 sócios, é um time bastante sênior, todos de cabelo branco, todos com bastante experiência de mercado imobiliário, muita experiência de tijolo. Estamos aí com um BI 300 sob gestão. A gente entende que final desse ano vai ser mais do que o dobro disso, aí, pelo que a gente já tem de pipeline contratado, e somos super focados, né? Hoje a gente só faz logística, então a gente é uma gestora de nicho, seja desenvolvimento ou seja renda. Em algum momento, se tiver um momento para captar para outros produtos, a gente vai captar, aí a gente deve fazer residencial, porque a gente tem um time muito forte de residencial. Dentro da Galopo nós somos 4 ex-Cirelas, então a gente tem essa escola dentro da gente, mas a gente vai crescer de forma responsável. Legal, muito importante também te ouvir. Obrigado por toda a história, Cláudio. Vou começar com talvez a informação mais recente, o que eu comentei, quando eu joguei o seu nome no Google para fazer as pesquisas que eu faço, para estabelecer aqui a nossa entrevista, de saída já encontrei essa matéria. O que é isso? Como que vocês chegaram nessa tomada de decisão de fazer esse investimento? A matéria está no portal Brasil Economy, foi publicada no dia 25 de abril. Então é algo bastante recente, a gente está gravando agora no começo do mês de maio. Como foi essa tomada de decisão e de onde saiu, né, a vontade, a estratégia para investir um valor, que é o que você falou, é o valor que chama a atenção, a manchete, né, R$1 bilhão. Sim. Por gentileza, Cláudio. Vamos lá. Esse é um terreno que eu negocio desde 2013, quando eu estava na Claritas. Nossa! É uma família que comprou e que tinha um desenvolvimento, mas é algo que acabou... Era um desenvolvimento muito grande, difícil de executar, e eu sempre ali tentando, falando, agora chegou a vez, vamos fazer logística, e depois de 12 anos eles entenderam que era o momento de realmente pensar em fazer, porque afinal de contas é um terreno gigantesco, né? Um terreno de 1.200.000 metros. Nossa. É um patrimônio muito grande, não dá para ficar parado tanto tempo. Esse é um terreno de frente para o Rodoanel, com acesso pela Castelo Branco. Quando você olha essa região de São Paulo ali, muito próxima ao Rodoanel, né, que o pessoal chama de Raio 30, não existe mais a disponibilidade de terrenos desse tamanho. Os terrenos que tem hoje nas principais regiões logísticas já são terrenos muito mais complicados, seja por questões de topografia, seja por questões de solo, seja por questões de acesso. Então, são poucas as oportunidades que você tem de fazer um projeto como esse, né?
O mercado de galpão logístico mudou muito a partir da pandemia, porque o e-commerce entrou com uma força muito grande que não tinha até então. Então, essa necessidade de você estar muito próximo de São Paulo, que é o principal mercado consumidor, é muito forte. Então, são vários fatores que a gente acabou entendendo que valia a pena seguir com esse projeto. A gente, por um outro caminho, no meio do caminho, a gente tem um linhão de energia que passa dentro do terreno. E a região ali se consolidou como uma região de data centers, a região ali de Barueri, Tamboré. Então a gente falou, porque a gente não pega uma parte desse projeto, vai ser uma parte pequena, 10% do projeto, e não transforma em um data center. Que legal. 10% do projeto, que são ali 25, 26 mil metros quadrados, é um data center bem grande, né? E precisa ter muita disponibilidade de energia. Como a gente viu que tinha essa disponibilidade, faz sentido, porque também data center hoje é algo que cada vez vai se usar mais, né? Na medida Sim. que hoje nós somos totalmente online, né? Então a gente conseguiu diversificar. No meio do caminho apareceu uma empresa querendo já ancorar o empreendimento, ocupar 100 mil metros quadrados dos 260. A matéria aqui cita, é a Luft Logistics. Isso. Então, ele ficou muito redondo, esse empreendimento, para você atrair capital e conseguir desenvolver. É um desenvolvimento complicado, como todos os terrenos grandes são, mas a gente já conseguiu aí superar grande parte das dúvidas que a gente tinha através de estudo ambiental, estudo de acesso que a gente fez. Então é um empreendimento bastante redondo e bem interessante e que está dando um retorno muito bom para este momento, né? Então acho que esse no final, quando você capta dinheiro de um investidor, o que ele quer saber é do retorno que ele vai ter em quanto tempo, né? Então o empreendimento ele ficou muito redondo a ponto da gente conseguir captar os recursos e seguir com ele. Ô Cláudio, eu te ouvindo, né? Pensei aqui em várias coisas. E uma delas, eu tenho um conhecido que ele é contratado por algumas empresas do setor de construção civil. Ele precisa mapear alguns terrenos que tem potencial. O setor é residencial, né? O segmento residencial. Que tem potencial ali para você fazer um prédio. Aí ele mapeia, aí ele vai lá, mostra, o pessoal gosta, aí ele começa a negociar, né? Assim, casa por casa. Se uma casa não topa, às vezes lasca o projeto inteiro. Sim. E aí ele fala, como ele, né, a sensação, porque às vezes ele faz um negócio por ano, às vezes 2 por ano. Quando é mais, maravilha, porque também ele é comissionado, né? Então a grana que entra para ele é quando de fato o negócio sai do papel. Eu fico pensando assim, quando depois de 12 anos o negócio foi fechado desse terreno, como você se sentiu? Porque se esse meu conhecido já fica feliz pra caramba, eu imagino você depois de 12 anos de negociação. Sim. Abriu um vinho? Com certeza. Com certeza. E quando o empreendimento estiver pronto, vai ser uma champanhe boa, viu? Não, é muito realizador você ver um negócio desses ficar pronto, né? Você vê um terreno lá, por exemplo, logística, né? Só barro, você só vê barro, terra. E aí você começa a ver a construção, você começa a ver o primeiro platô, depois você começa a ver pilar. É um negócio que é bastante gratificante, né? Tá em que pé agora? Já tá nesse nível de Não, ainda não. Ainda não. É bem recente, né? Esse é um projeto longo, é um projeto aí... Para começar a obra, a gente imagina que vai ser entre 12 e 18 meses, né? A gente ainda tem que pegar a aprovação de alguns órgãos públicos, então é um projeto longo. O que perto de 12 anos é assim, né? Não é nada. Sim. O importante é começar. É isso, exatamente. Olha, 1.200.000 metros quadrados. Terreno localizado em um ponto estratégico com fácil acesso ao Rodoanel. Já tem uma, né, empresa, um empreendimento já divulgado, fez a locação de 100 mil metros quadrados. Eu imagino que tem outras também já interessados, e esse tipo de contato é normal. Sim. Vamos falar agora sobre os produtos da Galopo nessa reta final de conversa. Temos aqui mais uns 10 minutinhos. Vamos lá. Então, primeiro, como que eu fiz aqui, né? Eu fui em fundos imobiliários e eu fui abrindo exatamente nessa ordem que está aqui. Tá bom. Tá bom? Então, primeiro, eu falei que foi abrindo nessa ordem, mentira, porque primeiro abriu... não, tá certo, é isso mesmo. É o blog. O Blog 11 é um fundo de renda imobiliário focado na diversificação de ativos e ocupantes.
reduzindo a concentração de risco e garantindo maior estabilidade e previsibilidade de retorno para os seus investidores. Então, eu gostaria, por gentileza, Cláudio, que você comentasse sobre as características desse fundo. Eu estou vendo aqui, né, na questão da locação, para quem eventualmente se tornar cotista desse fundo, a gente está falando que, de alguma maneira, essas pessoas estarão associadas a esses galpões aqui em Camaçari, esse galpão paulista que fica em Pernambuco, é isso? A gente está falando sobre isso, certo, Cláudio? Sim, ele mesmo. Vamos lá. O blog, como ele fala, a gente conseguiu uma diversificação boa de ativos. Hoje a gente tem seis empreendimentos, maior parte ainda no Nordeste. Compramos agora, em fevereiro, um empreendimento em Santa Catarina. Mas qual que é o ponto? Assim, o que a gente olha como gestão, né? Primeiro, é um fundo de gestão ativa. Então, a gente trabalha muito localização, pulverização de empreendimentos e pulverização de inquilinos, né? Porque no final é o que vai te dar um pouco mais de flexibilidade e reduzir seu risco, né? Hoje, muitos dos fundos imobiliários que tem de galpão logístico gostam de contratos atípicos, né, que eles chamam, são os contratos de build to suit ou sale-leaseback, onde você tem um risco muito grande em um único imóvel e em um único inquilino, né? Ele te dá o ponto ele te dá muito mais previsibilidade até o fim deste contrato, né? A gente sempre trabalhou pelo que a gente chama de empreendimentos especulativos. Então, assim, sem um inquilino que seja o inquilino âncora, e sem um contrato atípico para amarrar. Por quê? A gente tem uma pulverização grande de inquilinos dentro dos nossos ativos. Se um inquilino sai, ele não pesa tanto na receita como se saísse um inquilino de todo o galpão. E a gente sempre consegue trazer um pouco mais de valor de locação. Então, assim, dos empreendimentos que a gente compra tanto para renda quanto para o desenvolvimento, é porque a gente acredita muito na região, no valor de aluguel e principalmente por quanto que a gente está comprando, que no final é o retorno, é o que vai dar a margem de garantia para o inquilino resolver seus problemas caso o empreendimento tenha algum problema, né? A gente teve um problema no final do ano passado num dos nossos empreendimentos de inadimplência. Era o único contrato atípico que a gente tinha no blog e a gente teve um problema de inadimplência. A gente acabou entendendo que era melhor tirar esse inquilino, apesar dele ocupar os 23 mil metros do galpão. Por quê? Porque a gente tinha comprado num valor baixo, num valor de locação abaixo do que o mercado praticava ali na região. A gente ainda ia ter 8 meses de valor de locação para receber garantido. Vamos tirar o inquilino, vamos resolver o problema e vamos trazer outros inquilinos para ocupar e ainda num aluguel melhor. Então, assim, é sempre importante você... Deu certo? Deu certo. É sempre importante você conseguir trabalhar nos instrumentos de gestão dentro do seu fundo, né? E é isso que é algo que a gente preza muito. Eu te ouvindo, né, e é a primeira vez, eu já conversei com outros gestores de fundos imobiliários, mas acho que é a primeira vez que eu tenho a percepção sobre a importância de você ser um bom negociador para ter sucesso nesse modelo de negócio. Sim. E gostei disso. A gente tem 4 pilares para comprar um ativo ou desenvolver o projeto. Primeiro pilar é o básico do mercado imobiliário, né? Localização, né? Dizem que você precisa ter três fatores para um empreendimento imobiliário ter sucesso: localização, localização e localização, né? Então esse é o primeiro pilar que a gente olha. Depois a gente sempre olha a questão técnica do empreendimento, se o empreendimento está adequado. Terceiro, a gente sempre vai olhar quem são teus ocupantes, né? Para quem você está dando crédito no final do dia. E o quarto, que é um dos principais instrumentos de gestão de risco, é o quanto que você está pagando por esse empreendimento. Porque se você pagar muito caro, a tua margem de negociação lá na frente, quando der algum problema, é muito pequena. Então a gente sempre tenta pagar, e a gente pagou de fato nos nossos empreendimentos, abaixo do custo de reposição. O que é o custo de reposição? Quando eu for construir um empreendimento do zero, quanto que eu vou gastar? Hoje a gente gasta ali entre R$ 3.200 e R$ 3.500 o metro quadrado para fazer um empreendimento do zero.
eu tenho que comprar empreendimento pronto abaixo disso, para poder ter uma boa ferramenta de gestão de risco. Então, esses sempre são os 4 pilares que a gente olha para definir se a gente vai comprar um empreendimento para o fundo de renda ou não. A conversa de altíssimo nível, senhoras e senhores. Estamos aqui na reta final, infelizmente. Vamos para o segundo ativo, que é o Blue Cap Desenvolvimento Logístico. O fundo tem como propósito o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na região de Itapeva, com foco na criação de ativos estrategicamente localizados e de elevado potencial de valorização. Itapeva, Minas Gerais. Itapeva fica na região de Extrema. Extrema é uma região que cresceu muito aí ao longo dos últimos anos, né? Esse é o 4º empreendimento, acho que é o 4º ou 5º empreendimento que a gente faz ali na região. Olha. E se você for só assim como comparação, a gente chegou em Extrema em 2014, quando a gente fez um primeiro empreendimento com a VBI. O estoque de Extrema de galpões logísticos era perto de 100 mil metros quadrados. Hoje, Extrema tem 1.200.000 metros quadrados. Então, a região se desenvolveu muito. E muito por conta do incentivo fiscal que o governo de Minas dá, que isso é algo que está muito em discussão, né? Mas a gente fez o empreendimento, compramos o terreno, fizemos a obra, o empreendimento está locado, 100% locado, e agora chegou no momento de desinvestimento. Um momento ruim para você desinvestir, né? Então existe uma conversa com os investidores para ver se a gente vai desinvestir de fato agora, se a gente vai esperar mais um pouco. Acho que vai ter uma sinalização de melhora aí, que vai abrir uma janela de captação, talvez seja o momento de desinvestir. Mas esse é o primeiro empreendimento de desenvolvimento da Blue Cap Galopo que completou seu ciclo. Que legal. E assim, eu não fui aqui no computador em paralelo até pesquisar para não correr o risco de falar besteira. Porque quando você falou de Extrema, eu falei, eu conheço essa região. E de fato eu conheço mesmo, porque eu já fui algumas vezes para Monte Verde. Ah, sim. E passando ali, eu falei, eu tenho certeza, é que eu fiquei na dúvida, Itapeva, ali divisa de São Paulo, aqui, né, Minas Gerais, eu falei, deixa eu pesquisar para não falar bobagem. E olha, salvo engano, acho que eu já passei muito perto aqui deste empreendimento. Sim, ele tá lá de frente para a rodovia. Isso, então eu passei mesmo. Passou. É bonito lá. É bonito. Muito bonito. Bem legal. Para quem é da região ali, para quem vai visitar Monte Verde, Gonçalves fica ali perto também, certamente vai ver todo esse empreendimento. A hora que você cruzar Minas, né, e você entrar em Extrema, que é a primeira, você só vê galpão logístico. Isso, né? tem muito galpão na beira logístico da estrada, ali. porque é justamente esse desenvolvimento que teve aí nesses últimos 11 anos. Boa. O outro, mais um aqui. São 4, né? Então, de desenvolvimento são 3. São 3. Isso. Então esse é o último. Não, esse é o segundo. São 4, só que são 3 de desenvolvimento. Isso. Esse me chamou a atenção. Sim. Porque eu sou do ABC Paulista. Tá bom. O fundo tem como propósito o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na região de Diadema, com foco na criação de ativos estrategicamente localizados e de elevado potencial de valorização. Você me ensinou agora, né, que pensando na questão imobiliária, tem 3 fatores bem importantes: localização, localização e localização. Aqui, né, por que assim, essa região de Diadema, considerando essa premissa da localização, chamou tanta atenção de vocês da Galopo para o desenvolvimento desses galpões? Vamos lá. Esse empreendimento especificamente, ele está a 20 quilômetros da Praça da Sé, né? É sempre um bom parâmetro. Ou seja, quanto mais próximo do consumidor final, mais valorização você tem do teu empreendimento. Então, se você pega o que eu citei antes ali, tudo que está ali próximo ao Rodoanel, então você pode pegar qualquer região ali que está próxima do Rodoanel. Você fala de mercado de Guarulhos, mercado do ABC como um todo. Você pega o mercado de Barueri, mercado do Imbu, o Cajamar, que é hoje um dos maiores estoques. Toda essa região que está muito próxima do Rodoanel e muito próxima da cidade de São Paulo, é onde todo o ocupante quer estar. Porque ele chega muito rápido perto do seu consumidor final, né? Esse empreendimento foi algo bastante interessante, né? Esse projeto, nós compramos um galpão antigo,
e fizemos um retrofit, né? A gente fez uma reforma. O galpão fica pronto agora este mês. Eu ia comentar isso agora, porque no site está aqui, data de entrega, maio de 2025. Isso. Se pegar as últimas fotos que ainda não estão aí, ele já está todo coberto, ele está bem no finalzinho de obra, né? Legal. A gente fez, ele é last mile, porque last mile é a última milha, principalmente para as empresas de e-commerce, né? Onde ele está mais próximo do seu consumidor e ele chega para fazer a sua entrega final, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um galpão com doca... aí já está... Já está coberto. Ele já está coberto. A gente fez um galpão com doca dos dois lados, então a mercadoria entra de um lado, sai do outro, pensando nesse ocupante last mile que vai fazer essa última milha para a logística do e-commerce. Não locamos, já estamos assim em negociações bem finais, devemos assinar o contrato de locação para um único ocupante que não tem nada a ver nem com e-commerce, nem com o varejo, né? Então, foi um negócio bem interessante, mas a gente preparou o empreendimento para isso. E esse realmente foi um sucesso, porque a gente conseguiu ficar com uma obra dentro do custo, a gente conseguiu alugar o empreendimento antes dele estar pronto e num valor de locação acima do que a gente estava imaginando. Então, eu imagino que os investidores vão ficar bastante felizes quando a gente vender esse empreendimento. Demais, muito legal. E agora sim, né, aqui ó, pra gente ir já pra reta final, o ETT Blue Cap, essa é a pronúncia correta? Isso. O fundo tem como propósito, né, semelhante aos anteriores, desenvolver um empreendimento imobiliário, olhando a região, dessa vez estamos falando da região de Camaçari, com foco na criação de ativos estrategicamente localizados, aprendeu junto comigo, né, localização, isso eu não vou esquecer, e de elevado potencial de valorização. Aqui nós estamos falando de Camaçari, Bahia. Você vê que os ativos, eles são bastante diversificados do ponto de vista geográfico também, né? Tem Diadema, São Paulo, Itapeva, Minas Gerais, agora a gente está na Bahia e nós também já falamos aqui de Pernambuco, né? No Blog 11. Essa questão da geografia também é uma preocupação? Ou, na verdade, vocês vão caçando bons negócios, independentemente da questão geográfica? Ou a diversificação de região também é uma estratégia, Cláudio? A diversificação de região é uma estratégia, né? Tá. Mas, assim, o que a gente viu, e assim, não são todos os gestores que gostam de sair muito do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Sim. Mas o que a gente viu, principalmente com o crescimento do e-commerce ao longo dos últimos anos, é que o ocupante, Mercado Livre, a Amazon, a Magazine Luiza, precisa estar lá. E eles não têm galpões de qualidade para ocupar. Então, eles precisam estar lá porque eles precisam estar próximos do seu consumidor, né? Esse projeto de Camaçari, ele está dentro... a gente resolveu fazer o desenvolvimento porque nós temos 2 galpões que estão no blog, né? Tá vendo esse amarelinho aí? É um galpão pronto já, né? Tá até escrito aqui, galpão existente. Isso, que já está 100% locado. Nós temos do outro lado da estrada um outro galpão também 100% locado e a gente viu uma demanda muito grande de gente procurando espaço para ocupar. E não tem esta região. A cidade do lado tem, que é Simões Filho, só que tem um pedágio. E o pedágio, na logística, faz uma grande diferença, né? Então, quem quer subir para o Nordeste, ali para outros estados, ou para ir para o interior do estado da Bahia, quer ficar aí porque não tem pedágio. Olha só. E aí a gente viu, e a gente de fato está tendo uma demanda muito grande nessa região, com preço de aluguel bastante interessante. E aí o que a gente pensou, né? A gente já tem um empreendimento pronto, com infraestrutura pronta, a gente precisa fazer a obra só do galpão nos terrenos vizinhos. Então é o que a gente resolveu fazer. E aí estamos iniciando a obra agora, é um galpão de 55 mil metros, e você vê, a obra vai ficar pronta daqui a 1 ano. A gente já tem negociações efetivas para a ocupação do galpão nesse momento, né? Então, assim, é isso. É localização. Não, e tem um outro ponto também que a gente aqui no nosso dia a dia da TC News, e acho que fazemos certo, ficamos pensando muito, né? A taxa básica de juros, como isso é um impacto, e de fato impacta, a gente sabe disso. Mas a economia real, independentemente dessa taxa 14,25, no dia que estamos gravando, né? Pode ser que você está ouvindo agora e já está 14,75,
Não tô falando que ela não impacta, porque é lógico que impacta. Meu irmão é vendedor, acabei de comentar que eu falo com ele. Isso tem um impacto também, né? Na tomada de decisão do dono da empresa, se vai investir uma grana para melhorar o seu equipamento ou não vai. Tudo isso impacta. Mas a economia real continua girando, os interesses continuam girando. Até porque esse galpão, você comentou, né, Cláudio? Ele fica pronto no ano que vem, tá aqui em janeiro de 2026. Em janeiro de 2026, o cenário macroeconômico a gente pode estimar, mas também não dá para escrever em pedra o que vai acontecer. Mas os empreendedores, os empresários, os donos de negócios estão olhando e falando assim, não, a gente precisa disso, porque a gente está olhando para o médio, longo prazo e faz sentido para o meu negócio estar aqui dentro desse galpão. Uma das coisas que a gente tem mais discutido aí ultimamente, acho que de uma forma geral, de um cenário geral, é um dos momentos de maior desarbitragem que o mercado tem, porque você tem uma economia real que está andando, só que você tem um mercado de capitais e uma taxa de juros gigantesca, né? Então você poderia estar crescendo muito mais. Não sei se seria bom para o país crescer muito mais, porque estaria crescendo acima da sua capacidade e isso gera inflação. Mas assim, você vê a vontade, você vê o empreendedor querendo fazer, só que você tem um cenário macro muito ruim. Então, assim, o Brasil sempre perdeu várias oportunidades, né? E se não se fizer nada, é mais um momento, é mais uma grande oportunidade que a gente perde, né, nesse momento. Justamente porque a gente não vai conseguir trazer mercado de capitais e mercado de dívida para a economia real. Cláudio, eu quero agradecer muito o espaço na agenda, a conversa, a troca. Tenho certeza que acrescentou demais para a nossa audiência que está aí do outro lado da tela. Eu gostei muito, aprendi muito aqui no nosso bate-papo hoje. Espero que você tenha gostado também da experiência. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, Vini. Sempre que precisar é só chamar. Estamos 100% disponíveis e é sempre bom bater papo. Foi muito, muito legal. Olha, pessoal, conversa de altíssimo nível, hein? Né? Colocamos aqui no primeiro patamar, né? Alto nível mesmo. Muito bem localizada a nossa conversa aqui no ranking do nosso Olá Investidor, não é não, Andrezão? Gostei muito mesmo. Olha, quero agradecer a você que está aí do outro lado da tela, meu muito obrigado pela sua audiência de sempre. É uma alegria toda terça-feira o nosso encontro aqui. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Muito, muito obrigado. Até lá. Tchau.